Abra sua Bíblia em 1 João, não no Evangelho, mas em 1 João, a carta, no capítulo de número 5, a palavra de Deus, ela nos fala desta certeza de fé e desta caminhada em Cristo Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu leio, depois os irmãos leiam o versículo seguinte. É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Os irmãos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Eu quero convidar você para que, olhando para a palavra de Deus nesse texto que nós acabamos de ler, você possa repetir agora só o versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Amém. Irmãos, a primeira carta de João, que é esta carta que acabamos de ler, ela foi escrita entre os anos de 85 a 95 depois de Cristo, escrita justamente com o objetivo de orientar o povo de Deus. Ali na região de Éfeso foi onde João escreveu esta carta. E é interessante porque João exerce essa liderança pastoral para com a igreja também. João é um servo de Deus chamado para pastorear a igreja e exercer este ministério do pastorado. E ele encontra a igreja do Senhor naquele momento em um tempo de um desafio tremendo para a vida, porque existiam situações internas e externas que pressionavam a vida da igreja. João escreve aos irmãos no momento em que o gnosticismo estava em alta. As pessoas justamente acreditando muitas vezes em algo muito mais místico e buscando esse místico para a própria vida, e outros acreditando em todas as coisas menos em Deus de fato. Alguns adorando deuses feitos por mãos humanas, outros adorando a própria natureza e julgando com isso estar adorando o Deus Todo-Poderoso. E é interessante porque no meio dessa turbulência e dessa discrepância de fé, ainda existe o Império Romano pressionando a vida dos cristãos, existe o judaísmo perseguindo os cristãos naquele instante, e eles estão confusos, abalados em muitas situações que estão vivendo dentro e fora da igreja. João escreve para a igreja numa linguagem própria, que lhe é própria, com muito amor e cuidado com a igreja. Se você, de novo, ler em casa esta carta, você vai ver que por diversas vezes ele fala com a igreja dizendo filhinhos, numa linguagem terna, paternal, pastoral,
e dizendo: irmãos, nós somos únicos na face da terra, Deus nos amou. E nós somos irmãos uns dos outros, não senhores uns sobre os outros. Todos nós estamos juntos nesta caminhada. E assim também, eu creio que muitos naquele instante estavam vivendo com sua fé abalada por diversas situações que ali estavam acontecendo. Outros, sem dúvida, estavam vivendo uma turbulência na alma, dizendo: o que eu devo crer? Como eu devo crer? A quem eu devo buscar? Eu não quero fazer o errado, eu quero fazer o certo. Mas a quem eu devo buscar? E, meus amados, quando eu me deparei com este texto, a gente de novo olha para o tempo que nós estamos vivendo, e é um tempo de turbulência e de confusão, onde muitos julgam que dizer não a Cristo é servir a Deus. Outros dizem: eu estou buscando ser uma pessoa livre, e por isso eu não quero as prisões que o cristianismo faz para mim. Eu quero viver como eu sinto que deve ser vivido. Isso soa muito bem e muito belo como um discurso, mas não nos aproxima de Deus. E o difícil é que isso tem tomado o coração de muitos. E eu não estou dizendo aqui só de jovens, não. Tem tomado o coração de adultos, de idosos, dizendo: já vivi muito buscando Deus, já busquei o suficiente a Deus. E, meu amado, nunca buscaremos o suficiente enquanto vivermos aqui. Todos os dias nós precisamos de Deus. Todos os dias nós carecemos da ação do Senhor sobre a nossa vida. E é interessante porque quando nós falamos de vida e de vitória e de uma vida operosa pela fé, nós encontramos um tempo em que vivemos e as pessoas estão dizendo que viver uma vida vitoriosa é viver superficialidade em tantas questões do coração. Alguns dizem que ser vitorioso é conquistar bens, conquistar status, socialmente ser benquisto. Outros dizem ser olhado por todos e ser invejado. Isso é ser vitorioso. E a Bíblia não nos apresenta nenhuma destas ideias como vitória. A pessoa pode ser bem-sucedido financeiramente, matrimonialmente, emocionalmente, profissionalmente, e estar vazio. Isso não é vitória. A vitória, na verdade, ela nos é apresentada dentro desse texto num padrão não terreno, não na visão humana, mas com aquilo que Deus tem de excelente para a nossa vida sobre a terra. Viver a vida vitoriosamente é, na verdade, dar um passo no sentido certo, na direção certa. E eu gostaria que você pudesse olhar comigo versículo 1, versículo 4 e versículo 5 do texto. E eu vou ler aqui, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E é justamente esta diretriz que Deus nos apresenta em primeiro lugar. Termos firmeza e vida vitoriosa é aprendermos a viver na fé. A nossa fé é que vence o mundo. E quando eu digo a nossa fé, não fique pensando que eu estou me referindo a sermos donos da fé. Pelo contrário, é exercitarmos a fé que recebemos da parte de Deus. É um privilégio que nós recebemos das mãos do Senhor, viver este novo nascimento, querido. Hoje pela manhã, quando comentávamos a última lição dessa revista que tivemos, como é importante quando nós olhamos
que Deus nos deu libertação em Cristo Jesus. Nós não estamos mais presos, nós não estamos mais contidos, nós estamos livres das amarras do pecado. Nós somos pecadores, mas não devemos e não obedecemos e não estamos enclausurados ao pecado. Estamos livres, querido. O mundo não consegue dizer não ao pecado, mas o cristão pode dizer não àquilo que não agrada a Deus. Nós estamos livres, nós não temos mais que obedecer o mundo e a sua forma de caminhada. Nós não estamos mais debaixo das garras do diabo, nós estamos livres. Somos de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos amados. Nós somos mais que vencedores. Nós estamos caminhando sempre para que Deus seja visto em nós. Para que o mundo conheça que já vencemos e que estamos prontos para a glória dos céus. E é justamente este o chamado de Deus para nós, quando Ele se apresenta, mostrando esta caminhada do verdadeiro nascimento e deste novo nascimento, onde todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós não estamos mais presos àquilo que fomos. Nós não estamos mais presos àquilo que aprendemos no início. Todas estas coisas podem ser suplantadas e modificadas na nossa vida, porque Cristo é o nosso Senhor. Mas é justamente este novo nascimento que nos leva à ideia principal do texto, que diz: este novo nascimento é justamente a vitória que nós recebemos, e esta vitória, ela vence o mundo, ela nos dá caminharmos além daquilo que o mundo está nos mostrando dia a dia. O mundo olha para as situações e diz: não tem jeito. Nós olhamos para a situação e dizemos: Deus, nos socorre. Abre a porta para nós, Senhor. Nos dá a solução nessa situação. E nós sabemos que das mãos dele vem tudo aquilo que nós precisamos dia a dia. Então, viver com Deus é muito além do que simplesmente praticar a religião. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a fé cristã não é apenas crer que Jesus existiu, mas crer que Ele é o Cristo, o ungido, o enviado do Pai, o Salvador do mundo. Porque tudo isso nos mostra que não é apenas um exercício religioso, mas é uma prática de vida que nos leva a experimentar o que Deus tem para nós, debaixo das suas mãos a cada momento. A palavra de Deus nos mostra que praticar a fé não é um palco, não é estarmos nos holofotes da história. Muitas vezes a fé foi praticada sem nenhum ato externo de outras pessoas, mas só uma atitude de alma e de coração, assim como aquela mulher com fluxo de sangue chega perto de Jesus em meio à multidão e de maneira anônima, sem conversar com ninguém, apenas no uso da fé, ela se aproxima do mestre e toca-lhe a orla das vestes. E Jesus para a multidão e diz: quem me tocou? E até mesmo os discípulos, olhando para Jesus, dizem: mestre, essa pergunta não tem nexo. Está todo mundo aqui numa multidão, todo mundo andando, empurrando, batendo um no outro, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Todo mundo está tocando o Senhor. Era isso que os discípulos estavam dizendo a Jesus. Mas Jesus esclarece o coração dos discípulos e diz assim: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Alguém me tocou de maneira diferente. Alguém chegou aqui procurando a minha pessoa. Alguém está me tocando à minha procura. Alguém me tocou de maneira diferente. De mim saiu o poder. Era isso que Jesus estava esclarecendo aos discípulos. E o que é que esta mulher teve de diferente? Fé. Só isso. Ela não estava andando com a multidão. Ela foi a Jesus dizendo: socorro.
Mestre, estende a mão para mim. Ela não disse isso com palavras, ela disse com um gesto de fé ao tocar Jesus. A palavra de Deus aqui em 1 João vai nos mostrar justamente que este é o segundo passo da caminhada, que é justamente viver o amor prático e a obediência a Deus. O versículo 2 e 3 do texto, se você puder, leia comigo. É um texto simples, vamos ler juntos? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Muito bem, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Que princípio maravilhoso. A fé não é sem operação. A fé não é sem atitude. Eu não estou dizendo da atitude inicial da mulher em procurar a cura, mas o que a fé resulta na vida daquele que recebe a Jesus Cristo na sua vida. Operosidade de amor. Não é um amor fingido, não é um amor sem atitude, não é um amor apenas de palavras, mas um amor de gestos. Um amor que vai em direção ao outro. Um amor que pensa no outro. Um amor que vê o outro. E Deus não pensou na igreja de maneira diferente. Ele vai dizer justamente que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amar a Deus nos conduz, nos impulsiona, nos direciona a amar o próximo. E amar o próximo também é um exercício que nós vivemos amando a Deus. De tal forma que a igreja de Cristo é uma ida e volta, mão e contramão nessa história, onde você dá e recebe ao mesmo tempo. Nós estávamos conversando ontem sobre este fato, que quando nós deixamos e buscamos em Deus o aprofundar das nossas raízes no Senhor, a cura não é no outro, a cura é em nós. Mas a cura que existe em nós atinge o outro. De tal forma que nos relacionamentos, quando nós vamos sendo curados em Deus, ao mesmo tempo você vai abençoando o outro com a sua própria vida. Quando nós vamos deixando os nossos corações endurecidos por aquilo que nós estamos acostumados a ser, a fazer, acostumados com o jeitão das coisas, e nós somos rápidos para acostumarmos com isso. Aí nós não gostamos de sair daquilo que nós chamamos da nossa zona de conforto, e a gente diz, não, eu sempre fui assim. Eu sempre agi assim. Eu não vou mudar agora. Que tristeza. Aquele que está em Cristo vai até o último dia sendo transformado. E disposto para ser transformado. Porque todos os dias nós precisamos de mudança. Eu já contei uma vez e repito aqui aos irmãos, uma das coisas que mais me surpreendeu foi o pastor Sotério, aos 104 anos, dizer, eu ainda estou sendo transformado. 104 anos de idade, acamado, depois de um AVC, pregando a palavra, ensinando as pessoas, e quando as pessoas chegavam próximas dele, ele dizia assim, que bênção que você está aqui comigo, porque Deus vai te usar para moldar a minha vida. Isso é disposição nas mãos de Deus. Não existe nada que esteja acontecendo conosco que não esteja na permissão de Deus e dentro da vontade de Deus. A grande questão é perguntarmos o que é que o Senhor quer me ensinar, Senhor. Eu quero aprender de Ti. Eu quero aprender este amor que muda a história. Agostinho afirma da seguinte maneira, ama e faz o que quiseres. Não como desculpa, mas porque quem ama a Deus de verdade busca obedecê-lo em tudo. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, não faça para os homens.
Faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para Deus. Eu estava olhando aqui um irmão e eu não sei você, mas eu não sou fã de arear panela. Você é? Tem mais irmãos aqui que são fã de arear panela? Irmãos, por curiosidade, levanta a mão quem gosta de arear panela. Que bênção. Gente, se você não gosta, chama esses irmãos. É tudo abençoado. Aí. Eu estava olhando mas tem uns 8 aqui que gostam de arear panela. Eu não falo que a gente tem surpresa, porque, querido, se tem uma coisa que eu sempre detestei, foi arear panela. Mas, gente do céu, sabe por que eu detesto arear panela? Você deixa ela linda, brilhante, e depois põe no fogo de novo. E eu vim da roça onde se usava o fogão a lenha. Então, aquela panela que estava linda, a primeira coisa você pega sabão de novo, aquele sabão de soda que a gente falava, e embaça tudo de novo para pôr no fogo, para não ficar grudado. E eu olhava aquilo e dizia assim, mas gente, que trabalho perdido. Só que o trabalho que vocês gostam não é perdido. Existe coisa mais bonita do que chegar num sítio. Pensa no sítio, porque hoje as nossas panelas são tudo de teflon, tefal e mais outras coisas aí. Né? Mas a gente chegava no sítio, você via aquelas panelas expostas, normalmente com a luz pegando nelas e aquele brilho intenso. Deixa bonito. Então vocês são aqueles que não fazem maquiagem nas panelas. Vocês que gostam de arear são aqueles que deixam a panela no cerne, naquilo que ela tem de mais belo para brilhar. E é justamente o que o amor de Deus faz conosco, queridos. Ele vai trazendo o brilho que nós não temos em nós mesmos, mas que o mover de Deus em nós faz com que exista do brilho de Deus na nossa face. Não existe nada mais bonito, mais belo, do que o cristão brilhando para a glória de Deus. Como que eu vivo isso, pastor? Entenda que tudo começa pela fé. Mas em segundo lugar, é o amor de Deus que está em você, que deve brilhar e ser conhecido de todos os homens. Não se esconda de abençoar o próximo. Não se esconda de estender os seus braços e dizer, vim aqui desejar a paz do Senhor e a bênção dele sobre ti. Porque o desejo de Deus conosco é justamente que obedeçamos para que a vida dele brote no meio da igreja. Martin Lloyd Jones diz da seguinte maneira, que a obediência verdadeira nasce do amor, e o amor nasce da fé. Então, nesta sequência, queridos, da vida cristã, nós primeiro nascemos em Cristo, mas consequentemente todo aquele que nasce em Cristo aprende a amar da maneira de Deus. Vai sendo trabalhado na alma para que Deus seja visto em cada atitude que você tem. O texto que nós estamos diante dele ainda nos explica, do versículo 6 até o versículo 10, que há um testemunho de Deus interiormente no nosso espírito, e é justamente essa dependência e esse testemunho que muda a nossa história. Você pode acompanhar comigo? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí eu gostaria que você lesse o versículo 7 junto comigo. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Aleluia. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Quais são? O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. E aí eu peço que você leia comigo o versículo 10, terminando. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho.
Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. O Espírito de Deus habita em você. E quando nós vamos acostumando a viver na igreja, fica parecendo que ter o Espírito Santo é um ato contínuo que acontece porque eu já recebi Jesus e é só o Espírito Santo e a gente se esquece quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, querido. É Deus atuando em mim e em você. Ele conhece o coração do Pai e Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso interior, Ele sabe como nós estamos. Ele fala ao Pai aquilo que nós nem dizemos. Ele diz para o Pai o que verdadeiramente gostaríamos de dizer, mas não conseguimos. E eu digo a vocês, a oração, ela é o canal aberto nosso com Deus, isso nós sabemos. Mas, meus irmãos, a oração é um mistério como Deus realiza. Porque nós olhamos a oração como se fôssemos nós dizendo para Deus tudo aquilo que nós queremos e precisamos o tempo todo e Ele nos ouvindo. Mas, na verdade, não é uma conversa entre duas pessoas. É uma conversa entre 4 pessoas. Eu e você falamos para Deus. O Espírito Santo transmite isso com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. Mas tudo isso só é aceito no nome do Filho. E essas 4 pessoas estão reunidas nesse bate-papo da oração. Você já imaginou e você já teve a perspectiva que Deus ama sentar e conversar conosco? Eu estou fazendo aqui uma cena para que você possa visualizar. É como se Ele dissesse: que bom que você chegou para nós tomarmos café. Quem gosta de café? Quem gosta de chá? Lembrei da minha esposa aí. Mas que bom que você chegou para o chá da tarde. Vamos tomar um chá. Os adeptos ao chimarrão, chega na roda do chimarrão, vamos tomar um chimarrão juntos e conversarmos. É como se Deus dissesse assim: filho, eu estou aqui esperando para a gente conversar, para bater papo. Eu tenho sabido o que está acontecendo com você. E eu me preocupo com a sua vida. Aqueles que são adeptos ao churrasco, é Deus chamando para o churrasco. Por que só agora teve aleluia, né? O pessoal do chá, todo mundo ficou quietinho, mas falou do churrasco, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Deus conosco, é Deus em nós dizendo o tempo todo: filho, eu sei o que se passa com você, eu estou aqui para te ouvir, vamos conversar, vamos ver o que Ele tem na alma. É como se Deus dissesse entre eles: vamos ver como que Ele está. Vamos ouvi-lo. Você já pensou que o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, aquele que criou o céu e terra, as coisas visíveis e invisíveis, para tudo o que está fazendo para ouvir a sua e a minha oração? E diz assim: estou aqui só para você. Fala comigo. Não é só um privilégio, que já seria muita coisa. É graça de Deus para nós. E é maravilhoso como o texto nos apresenta, porque o Espírito Santo é justamente esse selo invisível em nós. Você não vai ver o Espírito Santo, mas todos os dias que você ora ao Senhor, você vai sentir o consolo, o conforto, o zelo, a paz, o renovo, o ânimo, o impulso que Ele dá sobre a minha e a sua vida. Não existem situações difíceis ou grandiosas demais
quando nós oramos ao Senhor. Viver uma vida vitoriosa não é alcançar o apogeu humano, não é alcançar, ser o suprassumo dos homens. Pelo contrário, é na verdade aprender na presença do Senhor que crer em Cristo nos deu o maior privilégio, que é ser feito filho de Deus. Amar a Deus e ao próximo com sinceridade é a continuidade da caminhada na fé. Obedecer ao Senhor com prazer e não por obrigação é o que Ele nos chamou, porque Ele nos ama e nos deu justamente a certeza de vivermos uma vida eterna com Ele. Nós não estamos obedecendo a Deus para sermos aceitos. Obedecer a Deus é um ato porque fomos aceitos. Nós não estamos obedecendo a Deus e amando ao Senhor e amando a igreja porque nós somos os melhores na face da terra, mas porque Ele, que tudo é, nos alcançou e nos chamou para Ele. Eu vou parafrasear Agostinho, que diz assim: o verdadeiro vitorioso não é aquele que conquista o mundo. O verdadeiro vencedor é aquele que não é vencido pelo mundo. Nós somos esses homens e mulheres mais que vencedores em Cristo, os quais o mundo não pode vencer, porque nós estamos em Cristo.